A paz. Tudo Tudo bem, meu bem? amigo? Graças a Deus. Que alegria, hein? Pastor, por ter atendido. Que privilégio estar com você aí. Ô, glória. Privilégio é meu, pastor, a honra é minha. Obrigado por ter atendido o meu convite, para a gente bater esse papo, ter disponibilizado aí o seu tempo para a gente falar um pouquinho desse assunto tão importante. Verdade. E o mais bacana é que eu sei que geralmente eu faço as lives aqui 22h30, porque eu sei que é o horário que o pessoal está mais tranquilo, né? O pessoal já terminou os afazeres do dia, Isso. mas eu vou depois fazer o download dessa live, e essa live eu vou disponibilizar ela em outras plataformas, no YouTube, no Facebook. Então, o Legal. mais importante é a mensagem que a gente vai trazer e com certeza vai alcançar muitas pessoas pela internet. Pastor, o Legal. senhor está diretamente de Portugal, não é isso? Isso mesmo. Falando, Portugal. falando aqui. No E norte de Portugal, na cidade de Guimarães. a última É, vez que eu lhe encontrei, se eu estava aqui no Brasil, sim. se eu não me engano, foi numa conferência no Revival, o Revival, Isso. Revival. aqui na Zona Leste. E, Isso. pastor, compartilha comigo como é que foi essa ida para Portugal, o que aconteceu, o senhor foi enviado para ir, como é que foi essa sua transição entre Brasil e Portugal? Uma hora ia acontecer mesmo, né? Uma hora esse, uma hora seria esse o nosso fim, né? Mas glória a Deus. Estou feliz Mas, porque que realmente o Senhor é tremendo, né? Esse mês agora de abril, eu fiz 20 anos de ministério. 20 anos de ministério. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu me batizei, e já novinho na igreja, comecei a desenvolver o ministério, trabalhei com adolescentes, trabalhei com jovens, até que faltou, né, dentro da organização da igreja local, faltou um líder para missões. E eu fui indicado. Então, meu discipulado missionário começou aí. O pastor local de uma igreja pequena me colocou aham, como líder de missões. Bom, ainda muito jovem, sem nenhum conhecimento missiológico, sem nenhum conhecimento, mas foi bom, porque a partir desse momento eu comecei a entender, ok? Hoje a minha maturidade missionária aham, que eu tenho hoje, eu ainda estou construindo, mas eu não posso desconsiderar a base de tudo, a base claro, ministerial. A base claro, ministerial é muito importante. Isso acontece no casamento, na teologia, enfim. Então a base começou aí. Então, a partir desse momento, eu comecei a ler mais sobre missões, a estudar. A paixão entrou no meu coração e eu descobri já logo cedo o propósito da minha vida no ministério. Tá? É muito bom quando você descobre o seu propósito. Porque quando você tem um propósito no ministério, você dedica nele, você luta por ele, você esforça dele, porque Deus vai direcionar você para algo grande, algo especial. Mas tudo começa pela base. O importante é você descobrir o seu propósito. Portanto, ali foi o início de tudo. E hoje eu estou completando 20 anos no ministério, no campo missionário. Olha para você ver, 20 anos, 40 anos de 20, idade, 20 anos de ministério, e aqui estou com a minha família, feliz, firme e forte. Mas olha que interessante. Durante esse tempo de 20 anos, eu estudei missões, eu li vários livros missionários, eu me conectei com várias agências missionárias,
Durante esse período, eu estudei teologia em 2 faculdades teológicas, fiz meu mestrado também, tudo focado na missão de Deus, na missão da igreja. Quando eu tinha 25 anos, comecei a fazer minhas viagens missionárias. Então, eu já viajo há 15 anos. Então, nesse período, eu comecei, depois de aprender um pouco sobre missões, comecei a construir agora conexões. Através do meu ministério, Deus começou a me levar para alguns países da América do Sul. Então, assim, Deus me levou para a América do Sul, alguns países. Deus me levou para a América Central, para a América do Norte. Deus me levou para a África. Deus me levou para a Europa. E Deus me levou para a Ásia. Tudo nesse período de 20 anos. Então, assim, eu exalto o nome do Senhor, por isso que eu estou aqui feliz. Por quê? Porque foi construído esse legado no meu ministério. Então, hoje eu estou no campo missionário, eu não caí aqui de paraquedas, eu não estou aqui me aventurando, nada disso. Eu sei que eu estou dentro de um propósito de Deus, né, dentro de uma visão, ok? Porque assim, muitos pensam, eu tenho um chamado missionário, e amanhã já quer pegar um avião, vai lá para o aeroporto, quer ir para o aeroporto e já embarcar para uma nação. Não, não é assim. Preparo, né? O chamado missionário não começa assim. Participar de um evento, de uma conferência, participar de um treinamento, e amanhã depois você já está no campo missionário. Eu não acredito nessa preparação. Você tem que trabalhar dentro desse propósito, você que tem um chamado missionário, construir esse legado, desenvolver, né, essa preparação, esse estudo, até que Deus possa preparar e juntamente com uma igreja local, fazer o seu envio para as nações. E a minha chegada aqui em Portugal aconteceu assim, né? No ano de 2019, realizamos em São Paulo uma conferência Revival Transcultural. Revival Transcultural. E nessa conferência convidamos alguns pastores para ministrar, e um deles, um dos convidados, foi o pastor Elton, da Espanha, amigo nosso. E ele é pastor aqui em Sevilha há muitos anos. E fizemos essa conexão, fizemos essa parceria. Aí no Brasil, eu conectei ele com outras igrejas e ministérios, e eu não sabia que o pastor Elton, ele era pastor dessa igreja que eu estou pastoreando hoje. Mas assim, ele mora na Espanha, ele vinha a cada 2 meses para Portugal. Então, ele ajudava a igreja aqui. Não tinha como dar uma assistência aqui, de uma forma mais intensiva, né? Mas, interessante, ele ficou comigo 3 dias nas conferências, ficou 3 dias comigo aí em São José dos Campos, e não falou nada. Mas, a partir desse momento, ele foi para outra igreja de um pastor amigo, e lá ele compartilhou com o pastor Paulo, e o pastor Paulo falou, não, essa missão é do Alexandre. Eu vejo que é do Alexandre. Daí o pastor Paulo me ligou e falou, pastor Paulo, ele ficou aqui comigo 3 dias, não falou nada. Daí eu ia até perguntar. O pastor Paulo... Eu ia lhe perguntar, porque o senhor falou, né? Não estou aqui me aventurando. E, inclusive, eu queria cumprimentar aqui o pessoal que está entrando, tá? Minha prima aqui lá de Fortaleza, Rosana, que está assistindo aqui com a gente. O apóstolo Neemias, amigo meu, um abraço. Pastor Francis também acabou de entrar. Eu queria lhe fazer essa pergunta, porque assim, a gente tem visto uma migração de brasileiros para Portugal que estão indo em busca de trabalho, né? E não tem nenhum problema, né? Não tem problema nenhum nisso, né? Às vezes a pessoa não tem trabalho na área dela, não tem uma demanda, e ela às vezes recebe uma proposta de trabalho para ir para Portugal,
tem acontecido isso com a frequência aqui no Brasil. No seu caso, não foi isso. O senhor foi para pastorear a igreja. O senhor foi para fazer... Exatamente. Então, é por intermédio desse pastor, depois que eu fiquei sabendo, eu conversei com ele, mas na verdade ele fez um contato com o meu pastor, Clodoaldo Massacre. Então, pastor com pastor, se entenderam, falaram, não, realmente essa missão é para o Alexandre, é para a família dele. Então, houve uma conversa, houve um diálogo e houve uma confirmação. Só que antes disso, Deus já tinha falado comigo. Deus já tinha mostrado a bandeira de Portugal. Olha que interessante. Em poucos dias, aconteceu rápido. E nesse período da minha vinda para cá, antes de saber que eu ia pastorear esta igreja, eu recebi um convite para ministrar a primeira conferência missionária da Assembleia de Deus em Lisboa, da Fonte da Vida, do Ministério Fonte da Vida, e eu já estava com a passagem comprada. Eu e minha família já estavam com a passagem comprada para vir ministrar para cá. Então, já estava com a passagem comprada para ministrar. Já estava tudo certo. Estava tudo certo. Tá? Aconteceu um imprevisto, tivemos que adiar, cancelar a passagem, mas, vamos dizer assim, estava tudo certo, tudo certinho, Deus preparou tudo no tempo dele, na hora dele, e glorificamos o nome do Senhor, e quando foi no dia 30 de novembro, nós assumimos a igreja aqui. Esse pode ser um grande problema de muitas pessoas que desejam a obra missionária, querem fazer a obra missionária e não tem um preparo, não tem um apoio, não tem uma orientação, tá? Sim. Então, assim, qual que é a minha palavra? Não vai, seja enviado. Entendeu? Uau. Não vai, seja enviado. Então, eu estou aqui, tá? Eu não vim, eu fui enviado. Então, eu, minha família, eu, minha esposa, Sônia e Júlia, somos enviados debaixo de uma unção, debaixo de um propósito, debaixo de um envio. Por trás de mim tem uma igreja, tem um pastor, eu tenho um discipulador, eu tenho um mentor, eu tenho um pastor, eu tenho um pai por trás de mim. Então, fica mais leve, sabe? Fica mais fácil, porque o campo missionário não é fácil. Não é fácil. Mas, dentro disso, de todo esse acontecimento, eu vejo que as promessas de Deus que foram anunciadas em relação ao meu ministério há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, Deus vem falando, Deus vem preparando, e eu ouvi esse chamado. Aquele chamado, assim, Alexandre, se prepare, estude, ok? Aprenda uma cultura, visita uma nação, faz uma conexão com um missionário, procure saber. Então, assim, graças a Deus, Pastor Paulo, eu estou aqui em Portugal, mas antes de chegar aqui em Portugal, eu passei por várias nações. Eu aprendi muito com muitos pastores missionários que me ensinaram. Então, glória a Deus por esse presente que Deus me deu, de estar aqui trabalhando posso dizer, com o povo não alcançado, porque Portugal está dentro da janela 1040. Sim. Portugal tem menos de 1% de evangélicos, tá? O contexto é diferente, a igreja é diferente, a metodologia que eu usava no Brasil aqui é diferente, tudo é diferente. A língua, ela parece que é igual ao português, né? É a mesma língua, mas não é a mesma língua. Eu ainda estou aprendendo, agora começa o processo de aprender o português daqui de Portugal. E é interessante, porque você entra dentro da cultura, você começa agora a desenvolver realmente tudo aquilo que você aprendeu, e claro, eu continuo aprendendo. É muito interessante.
Eu só queria mandar um abraço aqui, o evangelista Elton, chegou aqui também com a gente, o Matheus. Obrigado, gente. Deus Deus abençoe a vida abençoe. de identificados. Pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o choque cultural, né? Como o senhor falou, apesar da língua ser parecida, né, o português, mas o português de Portugal é diferente É do português diferente. brasileiro. E como é que essa questão do choque cultural, se chegar num país onde você é completamente diferente, você não tem amigos, né? Você está ali num lugar onde agora você está sozinho com a família. Eu vivi um pouco isso quando eu vim para São José dos Campos. Eu morava em São Vicente, e aí eu vim para cá num lugar que eu não conhecia ninguém, numa cidade que eu não tinha parente nenhum, não tinha amigo nenhum. Cheguei aqui também, senti esse choque, mas eu estou a 180 quilômetros da minha cidade, ou seja, da minha mãe, da minha família. Mas aí o senhor está do outro lado do oceano. E como é que foi esse choque cultural quando chegou aí em Portugal? Apesar que o senhor está recente aí ainda. Foi não, né? Está sendo. Esse luto aí ele pode durar até 2 anos, tá? Nós estamos no processo de adaptação. Então, é relativo. Eu tenho uma rotina de vida, de trabalho, minha esposa tem outro, minha filha tem também a dela. Então, embora a gente tenha que ter muita graça, muita sabedoria, e eu digo muita inteligência, Paulo, emocional, tá? Emocional. Porque a saudade bate, ok? Você sente Uhum. falta do Brasil, da família, família que liga para você, ó, tô com saudade, ou um aniversário que tem, sabe? Ou um momento especial que tem. Então, assim, respeitando, claro, a cultura portuguesa, quando eu cheguei aqui foi na época do Natal. E o português, a cultura portuguesa é o seguinte: cada um passa com a sua família. Entendi. Não é que nem o Brasil, que, ó, Paulo, pastor Paulo, vem aqui para minha casa, ó, eu vou na sua casa. Não, aqui não. Os três famílias para É, fazer é, aqui. é, é diferente, claro, a gente respeita isso aí. Então, a cultura é diferente. Então, a gente tem que fazer essa leitura da adaptação, da língua, do horário, adaptação de horário, tá? Então, a adaptação cultural, ela acontece, tá? E não adianta. Vai atingir você, atinge o seu emocional, atinge toda a sua vida. Aí eu repito, precisamos ter uma inteligência emocional, tá? Uma inteligência emocional para você realmente suportar essa dor, esse, não sei se eu falo sofrimento. Pode ser, para mim talvez não é, mas para minha filha que tem 11 anos é um sofrimento ficar longe do vô, da avó, dos priminhos, entendeu? Da escola, ela estudava na escola Batista aí, uma escola muito família. Agora ela chega aqui, um contexto totalmente diferente. O professor Uhum. dispara para falar na frente, ela não consegue entender muito bem. Mas eu tenho um testemunho em relação à minha filha. Ela, ela hoje, eu glorifico o nome do Senhor que nós oramos, e hoje a Júlia terminou agora o ciclo dela aqui, sendo a segunda melhor aluna da classe. E, e aqui é o seguinte, o testemunho aqui fala muito forte, Paulo. O testemunho aqui. Então, a escola da Júlia já sabe que ela é a filha do pastor. Aqui, pastor Paulo, não tem outro pastor. Aqui na minha vila, na freguesia que eu estou, não tem outro pastor. Eu sou o único pastor daqui. Né? Aqui eu sou o pastor da cidade. O pastor da cidade. Aqui Enquanto aqui no na, Brasil a gente tem uma igreja pequena, né? Dependendo da rua, tem umas 5 igrejas na rua, na, a gente vê uma escassez aí de é, igrejas. sim, Daí, sim, sim. Aqui não. Aqui não. Aqui é diferente.
Então, assim, a minha oração, e até para os irmãos que estão participando dessa live, é que nos ajude em oração para que realmente a gente venha amar esse país, amar essa nação, amar esse povo, para que o Senhor nos dê graça, força, para que possamos pregar o Evangelho. Tá? Aí no Brasil, você sai na rua evangelizando, pregando, você pode ganhar uma alma, 2 ou 10. Aqui não, no processo do discipulado, eu posso demorar até 1 ano para ganhar uma pessoa, ou 2 anos para ganhar uma pessoa. Então, é diferente, é diferente. Então, tudo isso aí envolve a cultura, tudo isso aí é um choque. Uma pessoa, alguém pode rejeitar a sua pregação, alguém pode discriminar você, porque você é um brasileiro, ou discriminar o seu falar, porque quando eu abro a boca aqui, não, ele é brasileiro, é diferente. Então, pode acontecer muitas coisas no caminho, pode acontecer, mas com a graça de Deus, nós vamos vencendo, vamos rompendo as barreiras e as dificuldades. Então, boa pergunta. O contexto cultural é muito importante para a estabilidade e a permanência da família missionária no campo. Pastor, antes de eu fazer a pergunta central, né, dessa live aqui, eu já vou fazer a pergunta principal, que é o motivo, né, pelo qual eu lhe convidei para fazer essa live. Eu queria que o senhor contextualizasse um pouquinho como é que está a situação de Portugal em relação a essa pandemia, em relação ao coronavírus. Aqui no Brasil, a gente está na ascendência, né, da contaminação. Ainda o pessoal fala do pico para maio, outros jogam para julho, para junho. Então a gente está nesse período ainda de contaminação, vamos dizer assim. Como é que está a situação dessa pandemia aí na sua região? Aí no Brasil, o apontamento é para cima, né? Aqui agora o apontamento nosso é para baixo. Então, Portugal está bem... em quarentena. Nós estamos em quarentena, nós estamos em estado de emergência que termina agora, no domingo. Domingo termina, mas mesmo assim, alguns comportamentos a população vai ter que seguir, né? Vai ter que seguir algumas normas ainda. Mas assim, o povo português, eles já gostam de ficar dentro das suas casas. Eles já gostam de ficar dentro da sua casa. Eles já tem essa cultura. A cultura dos portugueses antes do coronavírus, é isso? De ficar português. Exato, gosto de ficar dentro da sua própria casa. Então, não foi difícil. Prova disso que tem mais de 20 mil contaminados, mas não chega a 1.000 pessoas. Hoje eu vi no jornal, não chega a 1.000 pessoas, não chega a 1.000 mortos, né? Então, sim, Portugal está de parabéns, tá? Está de parabéns. E o povo é muito disciplinado, obedeceu às normas mesmo. Então não teve nada assim de alarme, não tem nada. Claro, teve todo aquele. Como está acontecendo aí no Brasil, teve todo aquele. Como eu falo, todo aquele preparo, né? Questão de não ter aglomeração, não ter no mercado, shopping, as lojas fecharam, enfim. Como o Brasil e alguns lugares. Aqui realmente fechou mesmo shopping, os cafés, só ficou aberto a farmácia e os mercados. Eu já emendo uma outra pergunta nessa questão que o senhor falou. Se as pessoas já têm essa cultura de ficarem dentro de casa, de saírem pouco, como que se prega o evangelho para essas pessoas no sentido de alcançá-los dentro de casa? Porque aqui no Brasil, o senhor sabe que, né, é a cultura das pessoas irem para a igreja, no domingo à noite, né, os evangélicos estão nas suas congregações, e tem muito, mas muito pastor que está sofrendo nesse período de quarentena que o Brasil está vivendo, justamente porque o povo está em casa. As pessoas, elas, mesmo que a igreja abra,
as pessoas elas não vão para a igreja, elas ficam dentro das suas casas, se reservando, só saem mesmo se for necessário. E assim, eu percebo muito pastor sofrendo com isso, às vezes para fazer uma live, para fazer um culto online. E você imagina, por exemplo, o pastor que não tem na igreja dele um sistema de transmissão de culto, então tem muito pastor sofrendo. E aí, como o senhor falou, é uma realidade já assim das pessoas ficarem dentro de casa, as pessoas se resguardarem. Como é que é isso aí, pastor? Então, essas pessoas que têm essa cultura de ficarem em suas casas, em parte, é bênção para nós, para a igreja, porque eles podem conectar com a sua família, porque o povo português aqui é um povo trabalhador, eles trabalham muito. Então, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, a escola, as crianças. Então, esse convívio familiar, tá, se perdeu muito. Então, em parte, aqui eu digo que está sendo benção porque eles estão mais juntos, eles estão em família. E com isso, Deus tem restaurado muitos lares e tem estabelecido esse princípio. Agora, você tocou num assunto muito importante em relação a esse desafio. Como alcançar agora as pessoas que estão dentro de suas casas? Eu participei de um curso agora, de uma live, e foi falado que durante essa quarentena, através dessas plataformas da internet, já a igreja ela conseguiu alcançar 4 bilhões de pessoas no mundo através da internet. E milhares de pessoas se converteram. Milhares. Então, assim, eu tomo pelo meu exemplo. Lá em São Paulo, na igreja, eu nunca me preocupei com transmissão ao vivo, nunca me preocupei em fazer o que eu estou fazendo aqui na Igreja Batista das Taipas, questão de live, de culto ao vivo. Eu nunca me preocupei, porque a nossa igreja sempre teve aquele irmão, aquela irmã, que a missão deles, o papel deles é realmente desenvolver isso. Certo? Certo. Aqui não, aqui não. Aqui agora eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, estou me virando a trabalhar nesse processo. Então eu vejo assim, são 3 etapas. São 3 etapas. Dá licença que a minha esposa está me chamando aqui para dar a chave do carro. São 3 etapas. A primeira é como usar a plataforma online. Facebook, Instagram, ok? Foi um desafio. Aqui para nós, para nossa realidade, eu consigo alcançar 50% da igreja através do culto online. Terça-feira, que é o discipulado online, e sábado, que é o culto online, ok? A outra metade, eu faço o pastoreio através do telefone, ligando, aconselhando. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, eu estou incentivando a igreja a cumprir a sua missão. Mesmo na quarentena, eu estou incentivando a igreja a cumprir a sua missão. E para isso nós estamos fazendo culto através da plataforma do Zoom. Ok? Sim. Culto familiar. Então, eu estou incentivando eles, estou dando uma palavra para eles cumprirem a missão de Deus, através de uma ligação, através de uma visita rápida. Então, assim, a igreja está em movimento. A obra não pode parar. A igreja, ela não parou. Então, assim, através da plataforma da internet, nós estamos alcançando muitas pessoas aqui em Taipas, pessoas não crentes, pessoas não evangélicas. E glórias a Deus por isso. E a outra parte, estamos ligando, estamos fazendo esse pastoreio, e a terceira parte, estamos incentivando a igreja a cumprir o seu papel, a sua missão, a sua vocação.
Agora, isso é o meu testemunho. É o meu testemunho. Uhum. Juntamente com o meu testemunho, pastor Paulo, existem vários outros pastores da mesma forma fazendo isso, aprendendo. Ok? Nós perdemos no sentido de estarmos juntos dentro do Uhum. templo, ok? É muito importante, é muito bom isso. Mas agora nós estamos descobrindo a importância de ser igreja. Ser igreja, começando aonde? Dentro da minha Exatamente. casa. Casa. Ser igreja com a minha esposa, ser igreja com meu filho, ser igreja com a minha filha, dentro de casa. Então é possível sim, fazer, cumprir a missão de Deus dentro da minha casa, começando aqui e depois uma ligação, uma oração. O meu dia é isso, entendeu? Então hoje, por exemplo, eu fui fazer uma visita hoje. Eu entrei na casa de uma pessoa. Aqui, Paulo, entrar dentro de uma casa é, Uhum. é um milagre. É um milagre. Sério, sério. Você precisa vir Acredito. aqui um dia. Você precisa vir aqui um dia, você vai ver. Então, uma das orações que eu faço aqui, Deus, abre as portas das casas. Entendeu? Aí eu volto naquela outra pergunta, o choque cultural. Uhum. Porque já teve caso aqui de eu falar assim, eu posso ir na sua casa tal dia? E a pessoa falar, não, você não vai lá em minha casa não, pastor. Ah, sim, anda lá. Entendeu? Enquanto aqui os crentes ficam com raiva quando o pastor não visita, né? O pastor não Entendeu? vem, Então, o pastor não vem tomar um café comigo, não me faz uma visita, claro que a aí nossa igreja aqui, os nossos irmãos, a gente está se relacionando com eles, eles estão me conhecendo, eu estou conhecendo eles, a abertura aqui com a nossa igreja é diferente. Estou falando de pessoas fora do nosso contexto de igreja, né? Agora, nossos irmãos aqui são amorosos, e glória a Deus pela vida deles. E eu devo treiná-los, eu devo discipulá-los, eu devo orar muito por eles para que eles possam, da mesma forma, aplicar essa força do discipulado, que eles possam discipular outros e dar continuidade, que a igreja possa fluir, crescer. E um dia eu vou embora, né, Paulo? Um dia eu vou embora, um dia eu volto para o Brasil, eu vou para outra nação, não sei, é Deus que sabe. Mas aqui eu tenho que estabelecer um ministério aqui, de liderança, de pastoreio, enfim, a igreja tem que prosseguir e avançar. Né? pastor, eu quero entrar contigo então na pergunta central da nossa live aqui, porque vou te explicar o que gerou essa pergunta, o que gerou esse tema. Eu tenho percebido, é uma coisa que eu tenho percebido conversando com algumas pessoas pelo WhatsApp, fazendo alguns contatos, tendo algumas conversas, que alguns cristãos, nesse período que a gente está vivendo de quarentena, de agora ter que ficar em casa, eles estão tendo um efeito assim de mais se entreter, de gastar mais tempo com a Netflix, por exemplo, com uma telecine assistindo filme, com a internet em si, um jogo de celular. E muitos cristãos nesse período estão, na verdade, esfriando na fé. Estão... porque assim, se antes ele não tinha um hábito de ter um devocional em casa, de ter um momento com Deus em casa, e às vezes a relação dele com Deus era apenas na igreja, era apenas no culto. E ele não estabeleceu essa rotina, esse hábito de ter, de fato, um momento com Deus ali na sua casa. E agora ele está vivendo um tempo de esfriamento espiritual e justamente gastando o seu tempo que ele tem a mais dentro de casa com entretenimento apenas. Só que no outro lado, vamos dizer assim, no outro extremo, a gente tem a necessidade da igreja cumprir a missão de Cristo,
principalmente nos dias que a gente está vivendo, que eu acredito que nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vivendo o tempo de Jesus voltar. Então, mais do que nunca, uma urgência da igreja ganhar almas, evangelizar. E a grande pergunta é, né, com esses dois extremos aqui, a necessidade da igreja cumprir a missão, evangelizar, ganhar os perdidos, levar a palavra de Deus, e do outro lado, cristãos se esfriando, cristãos apenas se entretendo e tendo assim um sono meio que espiritual e para aquilo que está acontecendo. E a pergunta é: como despertar os cristãos? Como a gente consegue, de alguma forma, promover o despertamento para que os cristãos hoje cumpram a missão de Cristo? E, como o senhor falou, o senhor está incentivando as pessoas da igreja a cumprirem a missão, falarem de Cristo. O que o senhor teria para falar para a gente de dica, de aconselhamento, para que a gente possa despertar essas pessoas para a necessidade da igreja? Muito bem, Paulo. Essa pergunta é muito importante para o crescimento saudável de uma igreja, mas depois dessa quarentena, vai ser revelado para a igreja um resultado muito importante. Qual vai ser esse resultado? A igreja vai receber um grupo novo, um novo grupo de pessoas, e a igreja também vai perder um grupo de pessoas. Então ela vai perder, ela vai ganhar. O que vai perder é aqueles que nunca tiveram um compromisso de fato com Cristo e com a palavra. Pode ser que essas pessoas nunca nasceram de novo. Porque a igreja, a liderança da igreja, está fazendo uma gestão muito forte para resolver problemas de cristãos que não querem nada com o evangelho e nem conhecem o evangelho. Então você foca muito, a gestão, o empenho, a dedicação, foca muito nessas pessoas. E São apenas igreja, seria isso? Exatamente. Esquece da verdadeira igreja do Senhor que está pronta para trabalhar. Essa verdadeira igreja, ela precisa ser treinada, ela precisa ser discipulada. Eu creio no discipulado, porque o discipulado é um processo fundamental para o crescimento saudável da igreja. Então, a igreja verdadeira, ela existe, ela é real, ela é a noiva de Cristo. Eu creio também que a igreja do Senhor, ela está na 11ª hora, na última hora, ok? Esta igreja, ela vai trabalhar nesse momento para esta colheita, para esse novo grupo de pessoas, esse grupo que vão se achegar. Você pode perguntar, de onde que veio isso? Bom, isso que eu estou falando, são vários pastores testemunhando. Com certeza você já ouviu isso. E outra coisa, eu estou vivendo isso aqui em Taipas, num vilarejo pequeno, num lugar, não é tão um lugar difícil da pregação do evangelho, e já estou recebendo essa bênção da parte de Deus, pode dizer que é uma bênção, de pessoas entrando em contato, pessoas querendo visita. Eu recebi hoje, acabei de receber uma ligação de um cigano querendo visita. E eu vou lá na sexta-feira na casa dele. Entendeu? Glória a Deus. Tá? Mas assim, um grupo, pastor Paulo, vai sair. Talvez não vão voltar mais para a igreja. Tá? Mas fique em paz. A igreja do Senhor, ela está preparada e pronta. A igreja do Senhor, ela é fiel. Ela está presente na terra. Esse povo, a igreja do Senhor, ela vai receber esse novo grupo. Pode ser que seja a última colheita. Pode ser. Pode ser que seja a última colheita. Estou crendo. Mas vamos lá para esta pergunta extraordinária que você fez. Como despertar os cristãos para a missão da igreja?
como, eu anotei aqui, de que maneira, despertar, de que forma, tá? Eu vejo assim uma sonolência espiritual. O que é isso? Existe uma expressão aí no Brasil que fala assim, olha, você não pode dormir no ponto. Já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? Já. A igreja do Senhor não pode dormir no ponto. Não pode. Ou seja, despertar, deixar de estar dormindo, acordar. Lembra daquela palavra que Jesus falou lá no Getsemane, quando Jesus se retirou para orar, quando ele voltou, os seus discípulos estavam dormindo. Dormindo, 3 vezes. Discípulos dormindo. E acontece isso hoje, Paulo. Infelizmente acontece, tá? Mas assim, como? A pergunta, respondendo como. Charles Finney, ele trouxe uma palavra, e essa palavra me acompanha no meu ministério. Me acompanha. Ele fala assim, sem oração e lágrimas, não há avivamento. Não há avivamento, esquece. Quando um ministério recebe o avivamento, logo a chama missionária nasce com o propósito de gerar muitos frutos pelas nações. Daí vem na minha mente hoje aquela palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, se converter, me buscar de todo o seu coração, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Então, sim, como despertar? Como despertar? Como? De que maneira? De que maneira que a igreja brasileira ela vai avançar pelas nações? Quando de fato nascer em cada coração esse desejo de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de simplicidade, de humildade, entendeu? De fato, a igreja voltar para a oração. Oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Deus chamou a igreja para orar constantemente. Orar 24 horas. Tá? Para uma igreja cumprir o chamado de Deus, o alicerce de tudo, a base de tudo é oração, Paulo. É oração. Como despertar os cristãos? Agora eu entro na palavra cristão. Né? Eu até dividi aqui como despertar, cristão, missão e igreja. Não sei se vai dar tempo a gente falar aí. Tá? Cristão. É todo indivíduo que adere ao cristianismo, não é isso? O senhor é professor. Ouvindo o senhor falar, o coração da gente arde. Os discípulos lá no caminho de Emaús, não ardia teu coração quando ele falava? Então, você como um bom professor de teologia, tem acompanhado o seu trabalho aí, o cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. É aqueles que nasceram de novo. 2 Coríntios 5:17. Uma nova criatura. Vamos lá. Quem são os cristãos? São os discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que foram chamados. Agora a pergunta é, chamados para quê? Para cumprir a missão de Deus. Com propósito. Com propósito. Tá? É um propósito. Então, dentro desse propósito entra o que é a obediência e entra o avivamento. Como, pastor? Como despertar se não tem obediência? Você falou aí de uma igreja. É difícil para mim falar que a igreja... a gente fala assim para um entendimento, mas existe uma igreja que está adormecida, uma igreja que está envolvida com um sistema mundano, uma igreja que está distraída,
né? A gente usa essa palavra igreja, mas eu e você, nós sabemos que realmente a igreja do Senhor, ela está viva, ela está diante do Senhor, ela está, se Jesus voltar agora, ela vai subir, né? Agora a questão é, será que esta igreja distraída é a igreja do Senhor? É a igreja do Senhor de fato? Daí fica para a próxima live aí. Então, assim, o avivamento, ele é a chama da obediência ao chamado de Jesus para nós. Então, quando você ora, tá? Essa oração, ela vai quebrantar o coração de Deus? Não, vai quebrantar o seu coração. Ao quebrantar o seu coração, você se arrepende, você confessa, você se prostra, você entra na onde Deus quer que você entre, no caminho da obediência. E a igreja entrando no caminho da obediência, nasce o quê? O avivamento. E esse avivamento vai levar a igreja para as nações, para a evangelização, para fora das quatro paredes. Tá? Amém? Daí entra que é né? Se tornar de fato a eclésia. Exatamente. Entendeu? O que é a igreja? A igreja, dentro da eclésia, é o quê? Chamados para fora, para uma assembleia, seja local ou transcultural. Entendeu? Essa assembleia que a Bíblia fala é reunião. A igreja não depende de um prédio para ser igreja. Eu já fui em África algumas vezes, eu estive lá, a gente apoia projetos em África. Então, algumas igrejas nossas em África, Pastor Paulo, ela funciona debaixo de uma árvore. A igreja, ela está ali viva, adorando o nome do Senhor Jesus. Então, o avivamento é isso. Então, esse despertamento, tá? O despertamento para mim, ele depende muito do meu encontro com Deus, do meu querer, do meu relacionamento com Deus, do meu quebrantamento. Por isso que a Bíblia fala, se o meu povo que me chama pelo meu nome, tá? Então aqui tem aqueles que vão a Jesus, mas eles fazem parte somente de uma multidão. Marcos capítulo 8, uma multidão. Mas Jesus, quando ele chamou a multidão, ele chamou os discípulos. Ou nós fazemos parte de uma multidão, ou nós fazemos parte, né, do discipulado de Jesus. Então eu penso, uma igreja missionária é uma igreja que está envolvida com o discipulado. Tá? E o avivamento não tem nada a ver com movimento e não tem nada a ver com agrupamentos de pessoas. Nada a ver. O avivamento é o que está acontecendo em muitos lugares, em muitas partes do mundo, que muitas pessoas não sabem, mas a igreja ela está desenvolvendo a missão de Deus. Missão. Vamos lá entrar em questão de missão? Agora eu vou chocar o coração aí dos participantes e daqueles que vão ouvir depois aí. Deus não tem missão para a igreja. Deus não tem missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Vamos lá? Deus não tem, né, missão ou uma missão para a igreja. Deus ele tem a igreja para a sua missão. Por quê? Porque a missão precede a igreja. A missão não começou hoje, não começou ontem. A missão começou no princípio de tudo, no coração de Deus. A igreja ela não pode, Pastor Paulo, inventar a missão. E nem pode ter outra missão além da missão de Deus. Se a igreja tiver outra missão que não seja essa missão de Deus, ela está totalmente equivocada no seu papel como igreja. Não existe outro papel da igreja. Deus chamou a igreja para ser o sal da terra e a luz do mundo. Deus chamou a igreja para pregar as boas novas do evangelho. A igreja, ela é missionária. Sabe por que a igreja é missionária? Porque Deus
é missionário. Deus é missionário. A igreja tem uma missão. Claro que a igreja tem uma missão. Porque Deus lhe deu uma. A igreja só exerce essa missão porque Deus deu a ela. Então, a igreja de Deus, ela é desenvolvida, a missão de Deus, ela é desenvolvida por meio do ministério da igreja. A igreja é o seguinte, ela só cumpre a missão de Deus. Ela desenvolve o ministério de Deus. Esse é o papel. Voltando aqui. Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão precede a igreja. Agora, o propósito principal da igreja é a missão. É uma missão. Uma igreja, um ministério que não exerce a missão de Deus, ela está abrindo as suas portas, ou a porta para de repente, um esfriamento espiritual. Entendeu? Ela vai cumprir, talvez, aí, muitos papéis, mas ela não vai cumprir o propósito de Deus. Você lembra agora no começo que eu falei sobre propósito? Que é fundamental o cristão descobrir o seu propósito de vida, porque através do seu propósito, Deus vai colocar ele vai cumprir a vontade de Deus, Deus vai direcioná-lo no caminho certo, na direção certa. Mas tem aqueles que não têm propósito, ele não tem uma direção certa, ele vai para lá, ele vai para cá, sobe, ele desce, ele não tem parada. É perdido, né? Exatamente. Então, todas as pessoas que conhecem o irmão Alexandre, o que vem na mente deles? Missões. Missões. Porque faz 20 anos que eu trabalho com missões. Tá? E eu tenho que aprender muito ainda, Paulo. Tenho que aprender muito mesmo. Mas voltando aqui, a missão precede a igreja, porque a missão começou lá atrás. A grande comissão não começa em Mateus 28. A grande comissão começa em Gênesis. Bereshit, no princípio. Não é verdade? Quando Deus chama Abrão, né? Fala para ele sair da sua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E ali no capítulo 12, no versículo 3, Deus fala assim para Abrão: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí mostra o quê? O propósito global de Deus. O propósito global de Deus é ali. Entendeu? O homem pecou, mas Gênesis mostra para nós a redenção. Todo o Antigo Testamento mostra para nós o plano do nosso eterno Deus, focando no seu povo, protegendo o seu povo, ensinando o seu povo, tudo isso para cumprir o seu propósito global. Deus está interessado em cumprir o seu propósito global em Portugal, na Europa, na África, no Brasil, em qualquer lugar. Deus está trabalhando. A igreja é fruto do trabalho de Deus. A igreja é fruto da missão de Deus. O que a igreja tem que fazer, então, pastor Paulo? A igreja simplesmente tem que desenvolver a missão de Deus. É o papel da igreja. Então, eu tenho ensinado aqui na igreja, os irmãos, que digo, olha, eu estou como pastor, mas eu não sou o dono da igreja. Esta igreja tem um dono. Tem um dono. Porque a missão é dele, a obra é dele, a igreja é dele. Tem aqueles irmãozinhos que falam assim, né? Eu já falei muitas vezes, eu estou fazendo a obra de Deus. Não é bíblico? É bíblico? Não, é assim. Claro que nós devemos fazer a obra de Deus, mas, pastor Paulo, assim, quem sou eu para fazer a obra de Deus, né? Claro que Deus está usando as nossas vidas, a obra é dele, né? Voltando naquilo que você falou um pouco atrás aí. Mas aqueles irmãos que, de repente, não estão envolvidos, estão distraídos, olha,
Deus não depende deles para cumprir o propósito. Verdade. Deus não depende de mim para ele cumprir o propósito. O propósito vai ser cumprido, vai ser realizado, o evangelho vai ser pregado. Portanto, Deus constituiu a igreja, entregou algo nas mãos da igreja. Entregou no sentido assim, deu uma ordem. Uma ordem. A grande comissão, interessante que a palavra grande comissão não está na Bíblia, né? Verdade. Não está na Bíblia. Agora, o sentido da grande comissão está na Bíblia. Aonde que está a palavra, o sentido da grande comissão? Está nos evangelhos. Paulo, você sabe que 50% da igreja hoje nunca leu e não sabe mostrar biblicamente, um versículo que mostra a grande comissão? 50% da igreja. Pastor, a gente tem 1 minuto e meio, porque aqui no Instagram, quando dá exatamente 1 hora de live, ela termina. Uma hora. E aí eu vou pedir para o pastor deixar uma palavra final. Antes da gente encerrar aqui. E a gente continua essa live aqui na semana que vem. Tá bem. Então eu vou parar aqui e eu vou falar uma palavra do nosso irmão teólogo John Stott, que diz assim: precisamos nos tornar cristãos globais com uma visão global, pois temos um Deus global. Eu termino aqui. Vamos desenvolver a missão de Deus. Obrigado de coração. Obrigado por atender esse meu convite, ter disponibilizado o seu tempo. E amém. Com certeza a gente vai continuar essa conversa, mas pode ter certeza. Vamos sim, é bênção. É bênção. Obrigado a todo mundo que está com a gente aqui, que está aqui ainda online com a gente. Há 20 segundos para encerrar a live. E depois eu vou baixar, fazer o download dessa live aqui. E aí, se eu quiser, eu mando o link e a gente marca. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. E quando puder, venha para Porto